Fala pessoal, tudo bem com vocês? Investidor consciente por aqui. Pessoal, hoje nós vamos trazer um estudo aqui para vocês bem interessante. Na verdade, é uma atualização do valor intrínseco dos ativos da Pose 3, tá? Esse estudo ele foi provocado por um comentário que nós tivemos aqui no canal, que por sinal é muito bom. Eu gostaria que mais pessoas fizessem comentários, algumas observações, porque através desses comentários eu posso trazer mais informações, é um termômetro, eu olho bastante os comentários, né? Então, eu fiz esse vídeo aqui para vocês dia 17 de fevereiro, gravamos esse vídeo aqui, oportunidade desconhecida, um potencial de 278% de rentabilidade. Esse potencial de rentabilidade que eu trago para vocês, ele se configura através do valor intrínseco de Graham, né? Que está aqui. E eu já mostrei para vocês, tempos atrás, em outro estudo aqui, que esse valor ele se configura através do valor patrimonial por ação, lucro por ação e cotação. Uma vez que a cotação cai e o lucro por ação sobe, a gente tem uma distorção que nos favorece, né? Que inclusive vou deixar aqui no card para vocês, que é as armadilhas de valor. Infelizmente a pessoa foca muito no preço e esquece o valor. Então você precisa entender o fato gerador que está gerando essa queda, né? E nesse estudo que eu gravei para vocês, nós tínhamos de fato um potencial de valorização de 278%. E já vemos essa atualização de 113%, ou seja, caiu, mas ainda oferece um potencial de rentabilidade interessante. Naquele período que eu gravei para vocês, nós tínhamos aqui a cotação, por sinal, ela não caiu, ela permaneceu e hoje está subindo fortemente na gravação desse dia de hoje, 23/4, né? E aqui eu vou começar por aqui para que a gente possa entender melhor. Quando eu olho esse gráfico, bato o olho aqui, eu já percebo que tem o quê? Uma ação, um ativo com bastante volatilidade. Por que tem essa volatilidade? Porque o seu lucro líquido, o seu resultado operacional, ele é volátil. Uma vez que ele está em 302 milhões, ele já caiu para 212 milhões, depois foi para 303 milhões, caiu para 212, 246 e agora essa queda brutal aqui no lucro líquido, né? Como se proteger desse tipo de situação, né? A primeira proteção que você deve fazer ao analisar o ativo é você estabelecer critérios de peso para aquele ativo. Eu, particularmente, eu gosto de ter no mínimo 2, máximo 10%. Então, o meu próprio portfólio já começa a me proteger, né? Outra questão é você avaliar valor intrínseco, que eu gosto de colocar aqui, que é o que nós estamos falando aqui para vocês, que ele vai trazendo para mim essa atualização e eu vou adicionando aqui no gráfico. Uma vez que esse valor intrínseco está caindo por perda de fundamentos, fundamento quantitativo, eu vou ajustando aqui o meu risco e vou fazendo o gerenciamento de risco. É importante que você entenda que risco ele gera oportunidade e é impossível ser ignorado no mercado de capitais de renda variável, né? Umas mais, outras menos. Porém, você precisa apenas gerenciar esse risco. E esse gerenciamento de risco eu ensino para você aqui na carteira do canal, que a gente tem aqui um portfólio bem interessante, uma carteira bem relevante para você olhar lá. E lá eu trago algumas informações coerentes para vocês, ok? Vamos aqui entender como que a Pose 3 ganha dinheiro, como que ela trabalha, né? Nós temos aqui alguns dados interessantes. Análise fundamentalista da Pose 3. Sua visão geral de negócio. Positivo Tecnologia é uma empresa de tecnologia brasileira, sediada em Curitiba, conhecida principalmente pela produção de computadores e notebook. Nos últimos anos, a empresa diversificou seu portfólio, incluindo smartphones, servidores, soluções de segurança da informação e serviços tecnológicos, para os setores públicos e corporativos. Essa transformação estratégica ampliou seu alcance, especialmente em projetos de educação digital e soluções para governos. Então, aqui a gente já percebeu que ela é muito ligada ao setor público, né, que é um risco inerente que ela tem, que favorece também, mas tem esse risco que ela é muito dependente de soluções para o governo. Ok, aqui nós temos o modelo de negócio da companhia.
Alguns destaques do negócio, a expansão de novos segmentos, rede wire, né? Mercado interno, foco no atendimento de consumidores finais, instituições, soluções customizadas, diferenciação no mercado competitivo brasileiro. A governança dela é muito interessante, inclusive a Vanessa esteve aqui no canal, fez um comentário também, falando sobre isso, agora eu tenho a oportunidade de reforçar essa informação. Ela tem 100% de tag along. Isso é muito importante porque o tag along é o seguinte, por exemplo, se os controladores desfazem o ativo e vende por um valor específico, então você receberá o mesmo valor que ficou sendo negociado ali naquele momento. Então é uma proteção, é um dispositivo, um mecanismo de proteção para nós investidores, né, que a gente não tem esse controle, a gente não participa dessas negociações e os controladores faz essas negociações e automaticamente você participa. Então, imagine que você tem uma ação que está valendo R$10, a companhia vende essas ações, né? E você vai receber exatamente o valor que ficou ali acordado, tá? A estrutura acionária positiva mostra um equilíbrio entre controladores e ações de mercado, com a governança robusta garantida por listar de novo mercado. Então, ela também está listada em novo mercado. Aqui nós temos aqui os controladores, tem 47% das ações, na tesouraria 1,6% e o free float, a quantidade de ações em circulação, 51%. E essa presença no mercado garante a política de transparência e equidade, incluindo o tag along de 100%. Resultados financeiros, a empresa tem alguns desafios, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, as margens muito baixas. Daqui a pouco nós vamos finalizar apresentando para vocês algumas margens que eu acho relevantes. Apesar das margens serem baixas, é positivo manter uma sólida posição de caixa e um ROI positivo. Um baixo PVP, que é o preço ao valor patrimonial, que nós temos aqui de 0,44. Né? Nós estamos comprando ação hoje. Se você está comprando ou se você é sócio da ação, seria aí um desconto de 56%, de acordo com o seu preço ou valor patrimonial. Já é um indicador de margem de segurança. E ela tem uma receita líquida de 3,68 bi, lucro líquido de 132, margem bruta de 25, margem líquida de 2,31, uma margem líquida baixa, um EBITDA de 366, que é o resultado operacional, dívida de 715, o ROI de 5,17, o PL de 8,89, tá? Perspectiva da empresa. A diversificação está no centro da estratégia positiva, visando reduzir a dependência de hardware e aumentar a estabilidade da receita. No entanto, o desafio com a concorrência acirrada, a necessidade constante de inovação de barreiras a serem superadas. Então, elas têm essa vulnerabilidade, né? Aí vem a seguinte pergunta que você deve se fazer. Por que investir na Pose 3, na Positivo, né? Ela tem uma diversificação, estratégia para estabilidade e crescimento, governança sólida, novo mercado, a avaliação atraente, múltiplos financeiros indica potencial de valorização. Por que não investir? Margens reduzidas, conforme apresentado para vocês, limitação na geração de valor, então, isso é o fato que você deve atentar, concorrência intensa, grandes multinacionais no setor, tá? Resumo e conclusão, pessoal. Positivo Tecnologia está em uma fase de transformação estratégica robusta, diversificação e inovação. Apesar dos desafios em margens e competição, a empresa possui fundamentos atrativos e práticas de governança que podem interessar investidores no setor de tecnologia, tá? Então, foi essas algumas observações, ponderações que eu fiz aqui para você. Agora, vamos aqui, nesses dados aqui que a gente gosta de adicionar aqui no gráfico, eu coloquei para vocês aqui o valor intrínseco atualizado ali, 12,17. Então, nós temos ainda margem. E nesse momento, ela está acima do preço teto. De acordo com os critérios que eu utilizo aqui, se eu estivesse montando posição no ativo, eu não tenho ativo em carteira, mas é um ativo interessante, eu não compraria mais, eu compro abaixo do preço teto. Agora, um detalhe importante é o caixa. Ela tem 4,18 por ação em caixa. Então, ela tem muito dinheiro em caixa, tá, pessoal? Isso é importante. E aqui nós temos esse distanciamento. Agora, você imagina que você tem uma posição abaixo do preço teto e aí você vai buscar ali, você parou de comprar e você aguarda que ela busque isso aqui, né? O valor intrínseco, que hoje seria 119% de valorização, ok? Então é isso que a gente busca. A gente busca comprar bons ativos, ativos de valor, tenham bons fundamentos, com margem de segurança. A gente vai montando assim o nosso portfólio. Ok?
Bom, aqui nós temos aqui algumas vantagens e desvantagens, como todo ativo tem, tá? Ela já é interessante porque ela não está vermelho aqui, esse aqui são dados passados, né? Então ela está amarela aqui, tá bom. Tem umas que está verde, fica melhor ainda. Aqui vem falando de dividendo, valuation do futuro, da saúde financeira dela, desempenho passado. Ok? Tá tudo bem, tá bom. Vamos dizer que está entre 1 e 10, está ali 6, tá? Pontuação 6. De acordo com os critérios de fluxo de caixa descontado, tá sendo negociada 70% abaixo do valor justo. A previsão é de que a receita cresça 9,23% no ano a ano. Tá? Aqui nós temos alguns riscos, o pagamento de juros não são cobertos pelos ganhos, trilhas de dividendo estáveis, né? De fato é. Margem de lucro, conforme nós falamos ali, baixa, ok? Aqui nós temos aqui alguns dados aqui nesse site, por exemplo aqui, foi exatamente a observação que nós tivemos aqui do seguidor. Ele disse: essa análise deveria ter sido feita no período do quarto trimestre de 2023, que caiu 92,7% em relação ao mesmo período. De fato, tá? Nós tivemos aqui essa queda aqui de 93,60% no trimestre. Mas aqui é o seguinte, o que eu falo aqui para o Lúcio, né? @Lúcio. Antes de mais nada, obrigado, viu, Lúcio, pela sua mensagem. Essas participações são muito relevantes porque eu posso auxiliar outras pessoas que têm a mesma dúvida que você ou que fez a ponderação que você fez. A gente grava aqui o estudo para vocês e aí trimestralmente vem os resultados, você vai analisando os relatórios, né? E vai ponderando e vai fazendo o seu gerenciamento de risco, como eu falei aqui para vocês. Então, realmente teve essa queda, né? É importante entender que qual foi o fato gerador dessa queda, né? Que se realmente, porque ela tem essas quedas de tempos em tempos, agora foi muito mais, e o preço é criar o lucro, né? Tanto é verdade que o lucro está aqui, 80 milhões, a cotação está junto aqui querendo voltar. E aí, o que a gente vê aqui, pessoal? A gente vê uma estimativa de crescimento, tá? A estimativa é positiva, chegando a 53 centavos por ação, tá? Então, vamos olhar aqui agora, eu separei aqui um rascunho bem interessante. Esses dados aqui são dados extremamente coerentes para você analisar a saúde financeira da empresa, como que a empresa está indo aqui. Primeiro dado que a gente vai analisar, do fluxo de caixa operacional, a gente vai ver se o fluxo de caixa é maior do que o lucro líquido da companhia. Olha que dado relevante aqui que a gente vai trazer para vocês, né? Aqui nós temos aqui o lucro líquido, representado por essas colunas, e aqui nós temos aqui o fluxo de caixa operacional. Veja que nesses dois períodos aqui, ele ficou abaixo do lucro líquido, né? E agora ele está acima nesses períodos. Nós vimos aqui realmente a queda do lucro líquido, né? Mas nós temos aqui um fluxo de um caixa que vem das suas operações maior do que o lucro líquido. De acordo com essas orientações que nós temos aqui, isso reflete um dinheiro real gerado pela empresa e suas operações, tá bom? Então, nesses dois últimos períodos, a empresa está tendo aqui uma geração de caixa bem interessante. Fluxo de caixa que vem das suas operações, tá? A próxima análise que nós vamos fazer aqui é o fluxo de caixa livre. Nós vamos tentar encontrar o fluxo de caixa livre maior que o lucro líquido, que é um sinal positivo. Se o fluxo de caixa livre for menor, indica alto gasto em investimento ou falta de eficiência operacional. Então, vamos ver se a empresa tem esse. Aqui nós vamos fechar agora esse aqui, nós vamos disponibilizar o fluxo de caixa livre. Da mesma forma que tem ali o fluxo de caixa das suas operações, a gente percebe o mesmo comportamento. A gente percebe que nesses dois períodos, dezembro de 2023 e dezembro de 2024, a empresa começou a operar com fluxo de caixa livre positivo, tá? Isso é muito bom, né? Isso, como diz aqui o relatório, maior lucro líquido é o sinal positivo. Vamos analisar agora o CAPEX, que é o investimento que a empresa faz. Vamos ver se esse CAPEX, quantos por cento, se ele é maior com lucro líquido, se é muito distante. O ideal seria usar ali 25% do lucro líquido para que pudesse fazer esse CAPEX. Nós temos algumas empresas que apresentam essa eficiência há anos, por exemplo, a VEG e outras companhias, tá? Aqui nós vamos pegar aqui o lucro líquido, vamos fechar isso aqui, e vamos fechar aqui agora, dinheiro investido aqui. Então, nós temos aqui um CAPEX, deixa eu pegar aqui. Olha só, nós temos aqui o lucro líquido aqui acima e um CAPEX aqui embaixo.
Então, a gente percebe que esse capex não está acima, que isso representa de fato que a companhia está fazendo bons investimentos, usando lucro líquido e está diminuindo aqui os seus investimentos, ok? Então, isso é um sinal positivo também. Compare o capex com lucro líquido. Despesa acima de 25 pode ser um sinal de investimento excessivo, que não é o caso que eu vejo aqui, tá? Deixa eu ver aqui, lucro operacional, fluxo de caixa, dinheiro investido. Ok, é isso mesmo. Tá, pessoal? Então tá muito bom. Agora vamos ver aqui caixa equivalente, se eles são menores que a dívida total, né? De preferência que ele seja maior. Então, vamos pegar aqui caixa e equivalente. Vamos pegar aqui o caixa e equivalente. Deixa eu pegar para vocês aqui. De caixa, aqui. Aqui, dívida total, caixa e equivalentes, né? Então, nós temos aqui a dívida total aqui. Esse aqui é representado pelo caixa equivalente, dívida total, tá? Então, nós precisamos ter aqui, conforme a orientação, um caixa equivalente maior do que dívida total. Vamos ver se isso está acontecendo. Caixa equivalente, deixa eu colocar ele aqui. Olha só, aqui nós temos a dívida total, certo? E ele está aqui no meio. Então, ela tem muita dívida e um caixa equivalente intermediário. Não é tão ruim assim, porque eu tenho acompanhado algumas empresas que geralmente a situação é bem crítica. Então, a positiva até que está com a dívida controlada, tá? Por último, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora se ela realmente está gerando caixa, tá? A gente vai olhar aqui, deixa eu ver aqui, se ela está gerando caixa. Aqui, caixa das suas operações, deixa eu pegar aqui, caixa das suas operações, e aqui lucro operacional. Então, muito bem, nós temos aqui, ó, o caixa dela nesse período ficou negativo, teve lucro operacional, aqui ficou negativo, lucro operacional, caixa negativo, lucro operacional muito forte, aqui já muda. Então, assim, o que eu consigo perceber aqui de imediato é que a empresa, ela vem mostrando isso aqui, lucro operacional, deixa eu colocar isso aqui, fica melhor. Aqui eu tenho caixa, então aqui nesses últimos períodos ela vem melhorando o seu resultado operacional, tá? A gente vem perceber isso aqui através desses dados aqui. Então, o que precisa fazer para você não ser pego de surpresa com relação a esses múltiplos? Você avaliar o gráfico. Essa linha amarela de lucro líquido, você pode ver ela aqui, ó. Aqui nós temos valor justo, mas, por exemplo, aqui, ó, você consegue vir aqui no investidor 10 e acompanhar esse processo aqui desse resultado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é como ela gera receita, tá, pessoal? A gente vê aqui a receita dela aqui, Brasil, e aqui nós temos notebook, celulares, desktop e outros aqui, tablet, né? A gente vem aqui, por exemplo, aqui, ó, o que acontece aqui com a Positivo? Nós temos aqui a receita dela, né? A gente vê que a receita não sai muito do lugar. Aqui ela deu uma pancada forte para cima, 2022, mas já voltou, né? E aqui você vai acompanhar o lucro líquido, né? O lucro líquido chegou a ficar negativo aqui, em alguns lugares. E aqui ela subiu um pouquinho, mas já ajustou de novo, porque teve essa queda aí. Vamos no anual aqui, nós estamos no anual, vamos no trimestral. Então a gente viu esse lucro líquido realmente tendo essa queda muito forte, tá? Então aqui você consegue acompanhar. Então todo vídeo que a gente publicar aqui para vocês, a gente vai trazer dados atualizados e de acordo com a provocação de vocês, a gente vem aqui e atualiza para vocês esses dados, tá? A cotação está praticamente seguindo o lucro aqui, tá? Acompanhar os próximos resultados para ver se esse lucro vai continuar subindo ou não e fazer o seu gerenciamento de risco. Eu acho que o mais importante, não só para esse ativo, como qualquer outro ativo, é você fazer o seu gerenciamento de risco, ok? Espero ter respondido a sua pergunta para o seguidor aqui, né? O Lúcio, né? Obrigado pela sua participação. E se tiver mais dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai trazendo para vocês. Ok, pessoal? Um abraço.